Nós já teremos encontro com Deus, será um tempo marcante na sua vida. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 5. Eu quero meditar nesse texto com você. Há uma palavra para o nosso coração aqui. Evangelho de João, capítulo de número 5. Quem encontrou, diga amém. É uma história muito interessante, é uma história curta, muito interessante, e ela tem princípios tão poderosos para a nossa vida. O texto começa dizendo assim: e depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o teu leito. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse isso? Toma o teu leito e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que lhe curara. Pai, obrigado por essa leitura, obrigado por esse fato, obrigado, Senhor, por tudo isso que o Senhor fez ali no Evangelho de João, e centenas, séculos, milhares de anos depois, chegou aqui em nós. Que essa palavra possa falar ao nosso coração e que nós possamos aprender muito com ela, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Todos digam graças a Deus. Irmãos, essa palavra, ela tem princípios muito poderosos. Há uma mensagem aqui dentro, há umas mensagens que são respostas para muitas perguntas que você faz. Talvez situações que você tem vivido e você não consegue entender o porquê e nem como sair delas. Esse texto vai trazer luz. Esse texto vai trazer clareza. Eu te recomendo, se você tem um caderno, anote o que você vai ouvir aqui. Se você não trouxe, quando você chegar em casa, eu te recomendo, assista novamente essa palavra. O texto diz que Jesus, ele estava em Jerusalém, e quando ele entrou por uma das portas, Jerusalém tem muitas portas, é uma cidade que tem muros e tem muitas portas.
E uma delas se chama a Porta das Ovelhas. E essa Porta das Ovelhas, ela dá acesso para o templo, mas ela também dava acesso para um tanque parecido com uma piscina, para você entender melhor. E esse tanque se chamava Betesda. E a Bíblia diz que ali no tanque de Betesda havia uma multidão de gente doente. Os mais variados tipos de enfermidades, as pessoas estavam ali. E as pessoas estavam ali aguardando algo que eles criam, que em um determinado momento as águas daquela piscina, daquele tanque, elas se moviam. E eles criam que quem movia aquelas águas era um anjo. E eles criam também que aquele que no movimento das águas descesse primeiro, ele seria curado. Dentre aquela multidão havia um homem com 38 anos, um homem doente. E esse homem estava ali naquele tanque. E quando Jesus chega ali e se depara com aquele homem, Jesus lhe faz uma pergunta: ei, você quer ser curado? E aquele homem, ao invés de dizer, sim, eu quero, ele começa a contar uma história. E ele diz assim para Jesus: Senhor, eu não tenho ninguém que me desça ao tanque. Enquanto eu vou, outro desce antes de mim e é curado. E Jesus então lhe disse: pega a tua maca, a tua cama, a tua esteira, levanta e anda. E aquele homem então pegou a sua maca, ele foi completamente curado, ele pegou a maca e começou a andar, e saiu dali. Mais tarde, não sei quantos dias depois, Jesus se encontra com aquele homem no templo. E Jesus então, ao vê-lo, no versículo de número 14, Jesus disse: ei, eis que você está curado, você está são. E Jesus deu uma recomendação para ele. Jesus disse assim para ele: não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Essa é a história do texto. Porta das Ovelhas. Interessante que a Porta das Ovelhas era uma das portas da cidade que dava acesso ao templo. E essa porta, ela era chamada assim, porque quando as pessoas iam para o tabernáculo, para o santuário, para o templo, elas iam adorar, elas levavam os animais para serem sacrificados. E naquela porta, era a porta por onde eles passavam com as ovelhas. Há uma crença, e alguns estudiosos relatam, a Bíblia não fala sobre isso, mas há uma tradição rabínica que diz que antes de levar as ovelhas para o sacrifício, eles passavam com elas no tanque de Betesda, e ali eles lavavam aquelas ovelhas e depois as levavam para que elas fossem sacrificadas. Betesda significa lugar de misericórdia. E essa passagem, ela ilustra muito bem esse lugar onde nós estamos. Agora, aqui. Aqui se assemelha muito com esse texto de João 5. E por que se assemelha muito com o texto de João 5? Porque enquanto nós víamos pessoas indo para o templo celebrar tabernáculos, celebrar as festas judaicas, no caminho da celebração, havia um povo que não estava celebrando. Havia um povo que estava ali triste, havia um povo que estava ali doente, havia uma multidão ali que estava não por causa da festa, mas estava por causa das dores e por causa do sofrimento. A poucos metros de distância, separava uma multidão que festejava e separava uma multidão que sofria e que chorava. E por que eu digo que se parece muito com esse lugar? Porque muitos de vocês
vieram aqui hoje para celebrar, para agradecer. Mas alguns de vocês vieram aqui porque precisam de uma oração, porque precisam de um favor de Deus. Há pessoas que estão aqui que talvez disseram: é a minha última tentativa. Se Deus não fizer algo no meu casamento vai acabar. Se Deus não fizer algo na minha saúde, é o meu fim. Se Deus não fizer algo na minha vida financeira, eu não sei o que será de mim. Enquanto uns estão aqui se alegrando e celebrando, outros estão aqui chorando. Hoje pela manhã teve culto. Geralmente no culto de domingo pela manhã, o pastor Edilson, ele apresenta as crianças. E o que é apresentar uma criança? É um casal, eles têm um filho, e o filho nasceu, e agora nós vamos levá-lo para ser apresentado. É um momento de gratidão pelo filho que nasceu. Mas hoje, nessa manhã, enquanto uns celebravam a apresentação de um filho, numa cadeira tinha um pai que chorava porque sepultou o filho ontem. Por isso eu digo que esse lugar se parece muito com Betesda. Enquanto uns estão celebrando, outros estão chorando. Enquanto uns estão celebrando o casamento, as bodas, vai acontecer quarta-feira, eu vou vir aqui, o pastor Samuel falou que vai ter uma renovação de votos, vai ungir as alianças. Outro olha para o dedo e diz: para mim é tarde demais, porque o divórcio já chegou na minha casa. Esse lugar é Betesda. Eu tenho consciência disso. E isso pesa muito no meu coração cada domingo que eu venho para cá. Porque eu sei que não é uma brincadeira, não é um hobby. Para muitos pregar é um hobby. Mas eu sei do peso que é um culto desse. Talvez muitos de vocês não saibam, mas quando o culto termina, eu saio daqui aos cacos, aos pedaços. Outro dia eu estava lá na roça trabalhando, e um irmão chegou para mim e falou assim: pastor, qual que cansa mais? Trabalhar aqui ou ministrar lá no culto? Eu falei: isso aqui não representa nada. Isso aqui só cansa o físico. A mente fica boa. Agora lá, quando termina uma mensagem, eu estou aos pedaços. Porque eu escolhi lutar. Eu escolhi guerrear por você. Eu escolhi orar por você. Quinta-feira, geralmente às quinta-feiras, eu tenho o costume de orar até tarde da noite, e algumas até virar a noite, orando por esse culto. E quando o culto termina, eu podia ir por uma porta daquela ali e te dar um abraço e: ei, boa semana, Deus te abençoe, e te dar um sorriso. Mas eu não faço isso. Eu prefiro ficar aqui, guerreando por você, dobrando os meus joelhos, porque eu sei que muitas pessoas entram aqui dizendo: é a minha última tentativa. E muitos que já estavam com dia e hora marcados para tirar a própria vida, saíram daqui cheios de vida e nunca mais pensaram nisso. Betesda é esse lugar. Há uma palavra para o seu coração aqui nessa noite. Há uma palavra de Deus para você aqui. A Bíblia diz que aquele homem, ele estava ali junto com a multidão e eles esperavam o movimento. O movimento das águas. Aquele homem ficou uma boa parte da vida dele naquele lugar, esperando as águas se movimentarem. Ele esperava o movimento das águas. Ele esperava o movimento dos anjos. Ele esperava o movimento das pessoas, que alguém lhe ajudasse. E de repente chega Jesus. E Jesus não movimenta as águas. Jesus não movimenta os anjos.
Jesus não movimenta as pessoas dizendo: ei, precisamos amar ao próximo, alguém de vocês, desça esse pobre homem às águas. Jesus não movimenta as águas, Jesus não movimenta os anjos, Jesus não movimenta as pessoas, Jesus movimenta aquele homem. Toma o teu leito, levanta e anda. E isso é muito forte. Jesus não movimentou as coisas que estavam ao seu redor, mas Jesus movimentou aquele homem. E quando aquele homem então se movimenta, o milagre acontece. Sabe, muitas coisas não aconteceram na sua vida ainda, porque você está esperando movimentos de outros, não o seu. A culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano que não movimentou, a culpa é de não sei quem. Sabe, aquele homem, ele estava esperando os movimentos. Geralmente pessoas que esperam movimentos externos, elas nunca saem do lugar. E o pior, sempre a culpa é do outro. Ei, você quer ser curado? Senhor, eu não tenho ninguém que me desça ao tanque. Quando eu vou, o outro já entrou no meu lugar. Aquele homem, ele estava justamente nesse lugar. O lugar da culpa. A culpa é da água, a culpa é do anjo, a culpa é do que chega primeiro. Mas nunca dele. Nunca dele. E sabe por que pessoas que se movimentam incomodam? Porque o movimento do outro denuncia a minha inércia, a minha paralisia, a minha paradeza. Não sei se posso dizer assim. Tem tanta gente que está colocando a expectativa que fulano vai se movimentar em meu favor e algo vai acontecer. E Jesus chega e diz: não, é você que precisa se movimentar. Pessoas adoecidas, pessoas feridas, pessoas machucadas, elas são especialistas em arrumar desculpas e dizer: ei, a culpa é das águas, a culpa é do anjo, a culpa é dos outros. Bem, eu costumo dizer que a desculpa e a culpa é uma muleta, porque enquanto a culpa for do outro, eu não preciso mudar nada. Enquanto a culpa for da sua esposa, você não precisa melhorar nada, meu irmão, no seu casamento. Enquanto a culpa for do seu marido, minha irmã, você não precisa melhorar nada, porque a culpa é dele. E era o estado daquele homem, e ele estava tão focado no movimento das pessoas, que quando Jesus lhe pergunta: você quer ser curado? Ele não responde, ele trava e ele vai contar uma história para Jesus. E pessoas adoecidas são assim, pessoas feridas são assim, pessoas machucadas, elas são especialistas em culpar os outros pelos seus insucessos. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando em mim. Porque eu sou uma pessoa pública, eu sou uma pessoa muito exposta, fazendo algo grande num lugar pequeno. Então você tem noção de quantas pessoas tentam me ferir por semana? Você já parou para pensar nisso? Quanta gente que a gente incomoda? Porque se alguém se converte e abandona o amante, aí alguém vai ficar com raiva do pastor Alvim. Se o cara se converte e larga o boteco, o dono do boteco fica bravo comigo. Se o outro tem uma experiência com Deus e abandona as drogas, a boca de fumo reclama de mim. Você já parou para pensar nisso? Eu estou falando então para você orar mais por mim. Eu preciso demais das suas orações. Agora eu estou dizendo isso para te dizer o seguinte: eu não tenho tempo para ficar lambendo as minhas feridas. Maior do que as feridas que tentam me fazer, é o propósito que Deus tem para a minha vida. E é isso que interessa. Não interessa quantos vão me apunhalar, vão tentar me machucar, vão tentar me ferir, vão tentar falar, fazer. Isso não interessa. Interessa é que no final de tudo eu possa receber uma palavra do Senhor dizendo: servo bom e fiel. É isso que importa. Só que você não pode ficar se preocupando com os insucessos, com as coisas que não funcionaram, com aquilo que falaram de você. Ei, quando eu olho para esse texto, ministério pastoral é enxugar. Alguém traduziu essa palavra muito engraçada. Ele disse assim: ministério pastoral
é fazer curativos nos outros enquanto você mesmo sangra. Liderar uma célula é fazer curativo nos outros enquanto você, líder, sangra. Obreiro, você que ministra sobre a vida das pessoas aqui, quantas vezes, obreiro, obreira, você colocou as mãos sobre alguém, orando por aquela pessoa chegou e disse: ei, ore por mim, porque eu estou passando por isso, isso e isso. E você olhou para ela e disse: eu estou pior do que você. Mas você não disse, você só pensou. E de repente você ora por aquela pessoa e ela é abençoada e Deus muda a história da vida dela. E depois você se encontra com ela e ela diz: ei, eu tenho um testemunho para dar. Lembra aquele dia que você orou por mim? Mudou tudo na minha vida. E ele diz: mas na minha continua do mesmo jeito. Quantas vezes você, obreiro, passou por essa experiência? Você, líder de célula, passou por essa experiência. Então o ministério é você fazer curativo nas pessoas enquanto você está sangrando. Nós não temos tempo para ficar lambendo feridas. Nós não temos tempo para ficar colocando a culpa na água, a culpa no anjo, a culpa em quem não me desce. Ei, toda pessoa que fica tentando culpar alguém pelas suas feridas é alguém que nunca vai sair do lugar como aquele homem não conseguia sair do lugar. E Jesus lhe faz uma pergunta: você quer ser curado? Parece uma pergunta simples e até ilógica. Mas não é simples, ela é reveladora. E quando nós imaginamos que a resposta dele seria um imediato sim, nós somos surpreendidos, porque ele começa a contar uma história no versículo de número 7. Eu não tenho ninguém que me desça as águas, quando eu vou descer as águas, outro já desceu antes de mim. Sabe, aquele homem, ele já havia se acostumado naquele cenário de dor, de autocomiseração, de vitimização. E Jesus lhe faz uma pergunta e ele desvia o foco. Ei, você quer ser curado? Ele diz: eu não tenho ninguém que me desça as águas, outro desce antes de mim. E por que ele desvia o foco? Inconscientemente ele faz isso. E por que ele faz isso inconscientemente? Porque ser curado não é uma coisa simples. Para Deus, curar é muito simples. Muito simples. Mas para mim e para você, ser curado é algo muito complexo. E por que eu digo que é complexo? Porque ser curado para aquele homem era não ter mais história para contar. A história dele era: eu não tenho ninguém que me desça as águas, eu não tenho ninguém que me coloque, alguém vem antes de mim. Provavelmente ele chegava em casa, quando ele chegava em casa, aí alguém olhava para ele, e aí? As águas foram agitadas, o anjo fez, mas outro chegou na minha frente, não deu. Todo dia ele falava isso. Sabe qual é o grande problema da dor, do sofrimento? E que porque muitos não recebem a cura, e não recebem a cura não é por causa, até nem questão de fé, é porque uma cura, seja ela física, seja ela emocional, seja ela mental, em qualquer área da nossa vida, ela vai nos tirar do lugar de dor. E ao nos tirar do lugar de dor, nós não teremos mais uma história de dor para contar. Eu vou te explicar isso de uma maneira mais simples. Ao ser curado agora, ele não vai pedir mais esmola. Não vai ter mais como pedir esmola, porque agora ele foi curado. Ele não vai ser visto mais como uma vítima, um coitadinho que ficava se arrastando, não. As pessoas não vão olhar para ele mais com um olhar de, não sei se existe essa palavra, coitadismo. Se não tem, eu estou criando agora. Quando Jesus lhe pergunta: ei, você quer ser curado? Na verdade, Jesus está perguntando: ei, você quer sair desse lugar? Ser curado não é simples.
Havia uma família completamente brigada, os filhos brigados, um irmão não conversava com o outro, um irmão já tinha tentado prejudicar o outro, a família completamente desunida, mas de repente a mãe adoeceu. E era uma doença grave. Sabe o que aconteceu com a família? A família se uniu em torno da doença da mãe. E aí você convida essa mãe, vamos lá no culto. Vai ter uma pregação lá, vai ter uma mensagem, vai ter uma palavra. E ela vem. E ela é até tocada pela palavra. E aí alguém diz, eu vou orar por você, para você ser curado. Aí a família toda, glória a Deus, minha mãe vai ser curada. Mas no coração dela, no inconsciente, vem todo um filme de briga, de discórdia, de tanta coisa. Se eu for curada, a família briga de novo. Quem está entendendo? Tem muita gente que não consegue parar de beber álcool, porque no inconsciente dele, ele sabe que se ele parar de beber, ele também perde os amigos. Faz sentido? Então não é só ser livre do vício. Existe uma situação. Eu gosto de contar uma história de um dia que eu estava orando aqui e veio um homem e ele estava mancando e ele falou comigo, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, para Deus me abençoar, está doendo muito a minha perna. E eu falei com ele, eu vou orar por você, para Jesus te curar. O senhor crê que Jesus vai te curar agora? Ele falou assim, eu creio. O senhor quer? Aí ele gaguejou. Eu falei assim, mas e aí, o senhor quer? Ele falou, estou em dúvida. Eu falei, mas por que o senhor está em dúvida? Não, porque eu fui afastado pelo INSS e se eu for curado eu perco lá o dinheiro que eu recebo. Parece engraçado, eu sei. Mas isso é uma verdade. Agora você entende porque para Deus curar é simples, mas para nós recebermos a cura é complexo. Porque a cura, a libertação, a transformação... se Deus restaurar o meu casamento, eu não vou ser mais uma vítima. Eu não vou ser mais uma coitadinha para os meus filhos. Existe muita coisa por detrás de uma doença, de uma cura. Por isso eu digo que algumas pessoas, elas não querem a cura emocional. Por quê? Porque ser curado significa perdoar. E perdoar significa abrir mão do direito de ter razão. Não, se eu perdoar, eu perdi a razão, então eu não posso. Tem gente que prefere ficar doente da alma para continuar dizendo, foi fulano que me feriu, foi Beltrano que me feriu. E aí eles têm uma história para contar. E ser curado significa que não vai haver mais história, não vai haver mais quem feriu. A alma humana, ela é muito complexa. Muito complexa. A cura exige soltar o passado. E tem gente que prefere abraçar a mágoa do que perder a razão. Toma a sua cama e anda. Jesus poderia ter dito, ei, vai embora, anda, levanta e vai embora. Não, mas Jesus disse, toma sua cama e anda. Toma sua maca e anda. Jesus manda aquele homem levar a maca. E é estranho isso. Porque aquela maca, ela representava o passado de dor. Quando eu olho para isso, eu me lembro de Gênesis, quando Jacó, ele tem uma luta com Deus, e o anjo do Senhor ali, lhe fere um nervo e ele passa a mancar. E a Bíblia diz que ele então se tornou manco por causa daquela luta com Deus, que mudou a história do seu nome. De Jacó foi mudado para Israel. Mas o que isso tem a ver com a cama? É que ficou uma marca. Ficou uma marca. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Cristo
e tiveram as suas vidas transformadas, por maior que tenha sido o milagre, Deus deixa uma marca do passado ainda nele. Toma a sua cama, toma a sua maca e leva com você. Porque toda vez que eu olhar para essa maca, eu vou lembrar da minha doença. Toda vez que eu olhar para essa maca, eu vou lembrar do meu passado. Sabe, Deus não quer apagar o seu passado, e Ele não vai fazê-lo. Bom, se Deus não quer apagar o meu passado, Ele não quer, e não vai fazer. Então o que Deus quer? Deus quer ressignificar o passado. Até porque não tem como você voltar lá e fazer de novo, concorda? Não tem como. Então tem muita gente que vive se martirizando, se culpando. Ah, porque eu não deveria ter feito. Ah, porque eu não sei o quê. Ei, não é sobre voltar e consertar. Tem coisa que não tem jeito de consertar. Um ditado que diz, chorar o leite que foi derramado, não tem jeito. Mas tem jeito de ressignificar. É justamente isso que o Senhor quer fazer nas nossas dores, no nosso passado. Ressignificar a dor, ressignificar o passado. Por isso, leva a tua maca. Aquele homem precisava levar aquela maca nas costas por pelo menos duas razões. A primeira era para ele, e a segunda era para quem cruzasse o caminho dele. Porque no primeiro, aquela maca, ela trazia uma mensagem. Quem ele era antes de encontrar a Jesus e quem ele se tornou depois que ele encontrou-se com Cristo. Sempre precisamos olhar para frente. E é isso que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo diz em Filipenses, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas para trás fica, eu olho para frente. Tá, tudo bem, amém, glória a Deus por isso. Nós precisamos olhar para frente, mas nós nunca podemos nos esquecer de onde Deus nos tirou. Diga comigo, eu preciso olhar para frente, mas eu nunca posso esquecer de onde Deus me tirou. Por isso Jesus disse, leva a maca. Você tem uma história de milagre pela frente, mas nunca esqueça de onde foi que Deus te tirou. Essa é uma das coisas que me mantém em pé. Nos momentos de glória, nos momentos que as coisas caminham, avançam, e a gente vê Deus fazendo, e a gente glorifica a Deus, e aí é um momento de júbilo, de alegria. De repente o Espírito Santo diz para mim, está tudo dando certo, mas nunca se esqueça de onde eu te tirei. Eu preciso olhar para frente, mas eu não posso esquecer de onde eu saí, de onde o Senhor me tirou. A maca representava o passado. E quando você tem uma experiência com Deus, o seu passado, ele deixa de ser uma vergonha e ele se torna um testemunho. E eu vou repetir isso. Aquela maca representava o passado. Carregar aquela maca talvez era um pouco vergonhoso. Ei, mas quando você tem uma experiência de fato, verdade, genuína com Deus, o seu passado deixa de ser uma vergonha e se transforma numa ferramenta para curar, libertar e transformar outras pessoas. Já não é mais sobre vergonha, é sobre testemunho. Só tem vergonha do passado quem ainda não foi curado por ele. Outro dia eu estava num lugar e um amigo meu, um grande amigo, eu conhecia a história dele, um pastor, a esposa pastora, e ele, um grande homem de Deus, além de pastor, ele era um médico. Esse homem, ele contraiu algumas doenças sexuais. Ele disse, como? Se eu não tenho outra mulher, eu só tenho minha esposa. E ali o sinal vermelho acendeu e ele descobriu que a mulher dele traía ele com vários homens. Eu acompanhei isso, eu vi. Os anos passaram, nós não nos encontramos. Nós fomos encontrar num lugar
onde havia muitos homens. E ele falou assim: eu preciso dar um testemunho para vocês, homens. E quando ele abriu a boca, ele começou a contar a história, engoli seco, porque eu conhecia a história. Eu comecei a chorar. E ele contava a história dele para aqueles homens. Ele contava a história dele para aqueles homens, detalhe por detalhe. E eu pensava comigo: meu Deus, se fosse eu, talvez eu teria vergonha. E o Espírito Santo falou no meu coração: vergonha é para quem não tem o passado transformado. Agora Deus fez daquilo que era uma vergonha um testemunho para transformar e libertar muitos homens. É isso que Deus faz. Pega a tua maca. Jesus disse: levanta e anda. Leva a maca, porque essa maca representa o seu passado. Mas você agora tem uma outra história para contar. Não uma história de que quando as águas se movimentavam eu não tinha ninguém para me descer nas águas. Agora eu tenho uma história para contar de um homem que eu não sei quem é, mas ele chegou ali e disse: toma o teu leito, levanta e anda. Eu fui curado por esse homem. Ele transformou minha vida. Ei, quem é esse homem? Depois ele fica sabendo, o nome dele é Jesus. Jesus pode transformar a sua história naquilo que era uma vergonha, numa ferramenta de transformação, de milagre. Os grandes ministérios, as grandes coisas que Deus faz, começa de uma dor. E Deus pega essa dor e transforma aquilo numa ferramenta. Sabe? Por isso eu digo, só tem vergonha de tocar no passado quem ainda não foi curado dele. Nunca esqueça de onde o Senhor te tirou. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz: e lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, e se guardarias os seus mandamentos ou não. Lembrar-te-ás de todo o caminho do deserto. Nunca se esqueça de onde eu te tirei. Essa é a palavra do Senhor para nós. Qual é o sentido de Jesus pedir para carregar algo que simbolizava uma dor por tanto tempo? Nada mais é do que transformar aquela dor num milagre. Porque, a bem da verdade, aquela maca não era um fardo. Era não era o fardo de uma ferida, era a evidência de uma cura, de um milagre. Então existem coisas que Jesus não vai permitir que nós escondamos de ninguém. Onde ele fosse, ele precisava contar a história da maca. Ele carregava aquela maca. Existem coisas que nós vamos ter que carregar, e a gente vai ter que contar. A gente vai ter que contar da nossa ferida, a gente vai ter que contar da nossa queda, a gente vai ter que contar de quando nós não tínhamos vontade de viver e queríamos acabar com a nossa própria vida. A gente vai ter que contar de quando a gente teve que pedir perdão, se humilhar. Porque quando a gente faz isso, outras pessoas são edificadas, as suas vidas crescem no Senhor, a sua fé se fortalece no Senhor. Eu posso pregar muito, pregar um dia, 2 dias, um ano inteiro, mas nenhuma mensagem é tão poderosa quanto o seu testemunho na sua casa, no seu local de trabalho. O seu testemunho pode mudar a vida de muita gente. O seu testemunho significa a cura e a libertação de muita gente. Então não se cale. A maior pregação é o seu testemunho. Pega a tua cama, pega a tua maca, levanta e anda. Agora, o que me chama a atenção no versículo 3 é que a Bíblia diz que havia uma multidão de gente ali. Havia muitos doentes. Mas a Bíblia diz que Jesus curou só aquele homem. Só aquele homem. Havia uma multidão de gente doente e Jesus estava ali por causa dele. Claro que Jesus já o conhecia. Claro que Jesus já o tinha visto. E por que eu digo isso? Porque Jesus frequentava o templo desde os 12 anos de idade. E Jesus passou por aquele lugar muitas vezes e aquele homem estava ali.
O interessante é que Jesus o viu, mas ainda não era a hora. Jesus sabia, Jesus via, Jesus carregava a história daquele homem antes mesmo daquela cura acontecer. Então surge a pergunta que ecoa no nosso coração. A pergunta de quem espera. Se Jesus sabia, por que não fez antes? Essa é uma boa pergunta. Se Deus sabia, por que ele não fez antes? A resposta é simples, profunda e espiritual. Porque ainda não era chegado o tempo. Tem coisas que você está pedindo, mas ainda não chegou o tempo. Você tem orado, mas ainda não chegou o tempo. Ouça o que eu te digo. Deus vê, Deus ouve, Deus sabe coisas sobre nós que nós não vemos, ouvimos ou sabemos. E por isso, algumas coisas parecem demorar. Eu gosto muito de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 22. Esse texto é quando o povo hebreu ainda não tinha entrado na terra prometida, e Deus havia prometido a Moisés que lhes daria a terra, e que ali tinha nações. Mas olha o que Deus diz: e o Senhor teu Deus lançará fora essas nações de diante de ti, pouco a pouco. Não poderás destruí-las todas de uma vez, para que os animais do campo não se multipliquem contra ti. Você entendeu esse texto? Eu vou te explicar. Os inimigos estavam lá. Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou lançar fora todas essas nações que estão lá dentro. Só que eu farei isso pouco a pouco. Diga comigo: pouco a pouco. Mais uma vez: pouco a pouco. Eu sei que tem coisas que você quer assim, ó. Mas Deus vai fazer pouco a pouco. E por que Deus falou que ia fazer pouco a pouco? Eu vou destruir essas nações, mas não vou fazer isso de uma só vez. Ele podia? Podia. Mas então por que ele diz que não fará? Para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Se eu acabar com esse povo agora, você vai entrar lá daqui tantos anos, vai estar cheio de leão, de onça, sei lá mais o que, e você está enrolado, meu amigo. Então tem coisas que Deus nos dá pouco a pouco. Por quê? Por quê? Porque se Ele nos der agora, vai ser pior para nós. E Ele nos ama, e Ele conhece todas as coisas. Então Ele dá pouco a pouco. Quando as coisas parecem demorar na sua vida, guarde o seu coração, porque é pouco a pouco, é um processo. Não é demora, é um processo. Não é atraso, é um propósito. Não é descaso da parte de Deus com você, é cuidado da parte de Deus com você. Embora exista um tempo de Deus, e eu disse isso, para fazer coisas em nossas vidas, nossas atitudes podem atrasar aquilo que Deus tem para nós. Em Gênesis, Deus disse para Abraão que o povo seria escravo no Egito. E Deus disse, então disse a Abraão: sabe certamente que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Enviá-los-á e afligi-los-ão por quantos anos? Quantos anos? 400 anos. O povo hebreu entrou para dentro do Egito e Deus falou para Abraão: eles ficarão escravizados lá por 400 anos. Quantos anos? Só que aí, quando Deus liberta, Êxodo capítulo 12, versículo 40, a Bíblia diz assim: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de quanto? 430. Ué, mas Deus não falou que era 400? Agora é 430? O que aconteceu aí? Por quê? Porque o povo talvez parou de orar e passou a reclamar. Porque o povo parou de se voltar para Deus. E Deus demorou para reagir ao propósito. E aquilo que era para durar 400 anos, durou 430 anos. Talvez algumas coisas ainda não estão acontecendo por causa das murmurações. Olha, ouça o que eu vou dizer. Não há nada que mais paralisa a nossa vida do que a reclamação, do que a murmuração.
Todo murmurador e reclamador, a vida dele está parada em alguma área. E parece que é causa e efeito. Efeito, causa. A vida fica parada, ele reclama. Quanto mais ele reclama, mais fica parado. Quanto mais fica parado, mais ele reclama. Causa e efeito, causa e efeito. Vamos seguir aqui. Pastor, mas está demorando. Não está demorando. Deus está atrasado? Não, Deus não está atrasado. É você que não está preparado. Todas as vezes que você sentir que as coisas estão demorando, é porque você não está preparado. Agora, há uma pérola aqui. O texto diz que havia uma multidão de gente doente. Mas por que Jesus curou só aquele homem? Por quê? Há uma pérola aqui nesse texto. Olha o versículo 7. Olha aí. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, meu senhor, ou melhor, ele diz: meu senhor, eu não tenho homem algum, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha que interessante, versículo 7, ele está dizendo: enquanto eu vou. Olha só, diga comigo: enquanto eu vou. Ele sabe, aquele homem, ele sabe, é por isso que eu digo que é uma pérola aqui. Ele sabe que ele não é o mais forte, ele sabe que ele não é o mais veloz, mas mesmo assim, ele não deixa de tentar. Enquanto eu vou. Isso aqui é uma pérola. Enquanto eu vou. Embora aquele homem estivesse em desvantagem mais do que todos ali, ele não deixava de tentar. Ele não deixava de tentar. Enquanto eu vou. Guarde essa frase. Mais uma vez para você não esquecer. Diga comigo: enquanto eu vou. Sabe por que Davi venceu Golias, o gigante? Porque enquanto ninguém queria lutar contra o gigante. 1 Samuel 17. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, porque eu vou lutar contra ele. Meu irmão, se tem uma frase poderosa na nossa vida, é essa frase: eu vou. Diga: eu vou. Ninguém consegue deter um homem, uma mulher que diz: eu vou. Eu vou. Sabe por que a história do filho pródigo não termina um caos, mas termina numa bênção? Porque ele diz para si mesmo, lá quando ele começa a comer comida de porcos, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi. E levantando-se foi. Ele disse: eu irei, e foi. O problema é que tem muita gente que diz que vai e não vai. Ele se levantou, a Bíblia diz que ele se levantou e foi. Então o que eu posso te dizer nessa noite é: vai, não pare, não pare. Você não pode parar de tentar. Eu não sei como que aquele homem ia, eu não sei se ele ia se arrastando, eu não sei se ele ia rolando, mas uma coisa eu sei: ele ia. E porque ele foi, Jesus disse: toma tua cama, levanta e anda. Glória a Deus. Vai do jeito que der. Vai com recurso. Vai sem recurso. Não desista. Só vai. Diga: eu vou voltar para Deus. Eu vou perdoar. Eu vou esquecer o que aconteceu. Eu vou crer. Eu vou começar novamente. Mas vai. E para concluir, versículo 14. Jesus se encontra com ele de novo. Depois, Jesus encontrou com ele no templo. Interessante, Jesus encontrou com ele no templo e disse: eis que já esta estação, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Olha que palavra, irmãos. Jesus diz para ele: olha, vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior.
Quando Jesus encontrou com ele no tanque, Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Agora Jesus encontra com ele no templo. E no templo Jesus não falou isso com ele não. Jesus falou assim: agora vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Quando a gente não conhece Jesus, a palavra de Jesus para nós é: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, que é leve. E você toma. Só que depois que você conhece e você procura ele: Jesus, me ajude, ele diz para você: vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Sabe, algumas pessoas, a sociedade, ela distorce a palavra de Deus. Existe uma palavra que ela é muito distorcida. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério e pela lei eles deveriam apedrejá-la, e eles chegaram para Jesus e falaram: mestre, essa mulher foi pega em adultério, isso está em João 8, devemos apedrejá-la. E Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz que aquelas pessoas foram embora, e Jesus disse: olha, onde estão os teus acusadores, mulher? Foram embora, nem eu também te condeno. E para aí. Só que 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16, diz que algumas pessoas vão distorcer a palavra de Deus. E ele escreve falando de Paulo, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis, o que eles fazem? Torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Não, aqui nem Jesus condenou a mulher que adulterou. A história não termina assim. A história termina Jesus dizendo para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores, mulher? Ela disse: olha, eles foram embora. E Jesus disse para ela: eu também não te condeno. Mas não terminou por aí. O que ele disse? Agora vá e abandone sua vida de pecado. Nenhum deles estão aqui para te julgar pedra, mas vá e não peques mais. Foi a mesma palavra que Jesus deu para aquele homem. Agora, o que me assusta, e eu termino com essa frase: o problema não é o mundo que distorce a palavra. O problema é quando os crentes acreditam na distorção do mundo, falando a mesma besteira. Isso é que me assusta, porque o mundo dizer: olha, nem Deus quis condenar a mulher que estava para ser apedrejada. Tudo bem, a pessoa não conhece a palavra, mas você conhece a Bíblia. E a Bíblia diz: vá e não peques mais. E a palavra de Jesus para aquele homem foi: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O Senhor quer te curar, o Senhor quer te libertar, mas a palavra dele é: vá, saia dessa vida, para que coisa pior não te aconteça. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu quero orar com você.